Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, aqui estamos para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, terceiro, item 3. A diversidade de moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas, ainda continuando o nosso Evangelho. E lá diz, há muitas moradas na casa do meu pai. Está no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 2. A ingenuidade medieval explicava que as estrelas fulgurantes no infinito eram lâmpadas mágicas para iluminarem a noite por misericórdia de Deus. O conceito geocêntrico do universo expressava assim o limite imposto pelo grau do desenvolvimento cultural e intelectual dos seres ainda presos aos interesses da sobrevivência em ambiente físico, social, político e religioso. Hostil e castrador das expressões de liberdade, de conhecimento e de felicidade que sempre se encontram íncitos nos seres humanos. Os dogmas perversos, naquela cultura ainda primitiva, na qual predominava a força do poder temporal, mesclado com o religioso disfarçado nas sombras coletivas dos dominadores, impediam assim a compreensão dos ensinamentos de Jesus, que procedia de outras esferas, portanto, de uma feliz morada, que a mente humana de então não dispunha de meios para poder entender, vivendo níveis de consciência muito primitivos, em sono e com leves sonhos. Não era possível alcançar outros degraus em razão do conhecimento e do pensamento se deterem assim nos estágios primitivos e mitológicos, que constituíram base para o estabelecimento de alguns princípios religiosos mais compatíveis com as necessidades existenciais, relacionando-os interpretativamente com as propostas morais e espirituais neotestamentárias. Sem recursos para libertar o espírito que vivifica da letra, que mata, os teólogos mantinham as mentes encarceradas na sujeição às palavras e aos decretos ambiciosos de reis, papas, dominadores, antes que os nobres postulados libertadores da consciência livre de peias, conforme Jesus viera ensinar, estabelecendo assim o primado do espírito como fundamental para o progresso da nossa humanidade. A Terra, então, considerada como o centro do universo, era o núcleo fundamental do pensamento cultural e religioso, estabelecendo que o reino dos céus se desenhava em torno do globo como se fosse também um dos áulicos girando de sua volta. Sempre acima, porque abaixo se encontrava o inferno de punição eterna, compatível com a sombra coletiva, encarregado de coibir o desenvolvimento e o comportamento da sociedade. O homem escravo de outros homens, mesmo que vivendo em liberdade, encontrava-se submetido e servil, sem o direito de alcançar a própria identidade, confundida nos conflitos ancestrais que o inconsciente coletivo e individual liberava em contínua aflição. A Terra, segundo a mentalidade religiosa daqueles dias, era um vale de lágrimas, um lugar de desterro. Naturalmente, para alguns, aqueles que eram submetidos, indefensos, enquanto aqueles outros que assim se expressavam, lucubravam-se nos gozos e deixavam-se arrebatar pelos conflitos masoquistas em que se consumiam, perdidos nos transtornos emocionais e sexuais que os perturbavam. Tornavam-se cruéis em consequência,
impondo castrações dolorosas que ainda remanescem, através dos tempos, em inúmeras condutas individuais e de diferentes grupos socioculturais. A cristologia, em que se fundamentava a igreja antiga, e ainda permanece, apesar das suas atuais conquistas indiscutíveis da astrofísica, considerando Jesus Deus, em total embriaguez conceitual que se opõe à realidade de Jesus homem, filho e não pai, não se diluindo no mistério da Santíssima Trindade próprio ao pensamento místico ancestral. Considerava que essas moradas poderiam ser identificadas como o paraíso, o purgatório e o inferno, para onde eram recambiadas as almas após a morte física, de acordo com a sua fidelidade ou não ao cumprimento dos postulados evangélicos. A pobreza e aridez desse pensamento fanático olvidava ou condenava todos os povos nos quais as propostas de Jesus não haviam chegado e onde, por sua vez, predominavam os excelentes ensinos, também libertadores, de Krishna, Buda, Lao Tse, Confúcio, Hermes Trismegisto e muitos outros missionários do bem e do amor, cujas vidas expressavam a grandiosa anterioridade da sua procedência. Seus ministérios eram significativos e prenunciavam o momento de Jesus, que lentamente se inscreveria nos tempos afora, ampliando aqueles ensinamentos que o precederam. Na perspectiva da psicologia, todos eles eram libertadores das sombras coletivas e individual, sulcando assim o solo do ego para deixar que desabrochasse o eu interior e todas as suas implicações na consciência geral. Psicoterapeutas especiais preconizavam o amor e a sabedoria como métodos essenciais para a plenitude, embora sob diferentes colocações que, sem dúvida, conduzem à mesma unidade do pensamento condutor da divindade. Intuídos pela percepção extrasensorial e alcançando o estágio luminoso, contribuíram decisivamente para o adiantamento espiritual de milhares de vidas que se encontravam na ignorância da realidade e alteraram, assim, o comportamento geral, deixando marcas especiais de entendimento das divinas leis e da regência do cosmos. Disciplinando a vontade mediante experiências psíquicas vivas e intercâmbio seguro com os espíritos, alcançaram a realidade e embriagaram-se de alegria no corpo de que se utilizavam momentaneamente a fim de retornarem ao estado de plenitude definitiva que haviam antegozado. Na meditação e na educação dos instintos, conseguiram desprender-se parcialmente dos elos retentivos da matéria, mesmo enquanto a habitavam, trazendo das esferas vivas por onde transitavam as mais belas lições de harmonia e de felicidade, que constituíam motivo e atração para o retorno após a execução dos compromissos vivenciados no mundo. Jesus o sabia e dominou-os como ovelhas que não pertencem a esse rebanho. Referindo-se aos presunçosos contemporâneos que se atribuíam a paternidade divina com desdém pelos demais povos, que certamente teriam ascendência e que constituiriam um absurdo, partindo-se do pressuposto que Deus é Pai e Criador de tudo e de todos. A existência terrena deve ser vivenciada com prazer e emoção,
face à riqueza de experiências que oferece, auxiliando o espírito a desnovelar-se das faixas inferiores das paixões. Não se trata do prazer que se afigura como vício, crime ou hediondez, mas da conduta daquele que o flui, não se deixando devorar pelo hedonismo imediatista, mas experienciando o júbilo dos gozos que estimulam o avanço e compensam os cansaços e desaires dos empreendimentos humanos. Jesus, homem, não representou métodos técnicos, condutas especiais para conseguir o reino. Ele é tudo isso. Viveu todas essas expressões, apontando as muitas moradas que existem na casa do Pai. Referiu-se indubitavelmente aos mundos habitados que povoam o nosso universo, graças aos milhões de galáxias que surgem umas e se consomem outras, absorvidas pelos buracos negros, exaltando a incomparável e insuperável glória da criação. Quanto mais primitivo o princípio espiritual, mais grosseiro é o mundo em que deve habitar a fim de experimentar o desabrochar dos conteúdos psíquicos nele jacentes, que se vão desenvolvendo conforme os fatores mesológicos e circunstanciais, guiado pelo fatalismo da evolução que nele existe, ascendendo na escala da evolução e transferindo-se de um para outro, conforme a necessidade do seu progresso, que jamais se encontra estanque. Mundos, sim, existem que podem ser considerados infernais, tendo-se em vista as condições de habitabilidade para onde são recambiados os espíritos calcetas e renitentes, que sintonizam com o seu psiquismo ali depurando-se dos instintos mais alcevajados, porém ascendendo depois a outras instâncias purgatoriais, menos severas e mais compatíveis com o programa do desenvolvimento espiritual, até alcançar aqueles que são felizes, onde não mais existem dores, nem vazios existenciais, infortúnios ou ambições inúteis. O bem e o mal, essa dualidade, luz e sombra, em que se debate o espírito humano, representam o futuro e o passado de cada ser humano em trânsito e evolutivo. O primeiro, à luz da psicologia, é o autoencontro, a liberação do lado escuro planificado pelo conhecimento da verdade, enquanto o outro são as fixações do trânsito pelos instintos primários que ainda vicejam nos sentimentos e na conduta, aguardando superação. Examinando-se o planeta terrestre, onde se debatem as forças do bem e do mal. Constatamos ser ele uma escola de provas e de depurações, cujas lições de aprimoramento ocorrem mediante o império do sofrimento, mas que podem converter-se ao impositivo do amor em conquistas permanentes, felicitadoras. Na razão direta, em que o nosso interior predomina sobre o ego e as lições de Jesus são essenciais a essa mudança e a essa superação das paixões menos materializadas, se torna o espírito que aprende a aspirar as mais altas especulações e conquistas, ambicionando o infinito assim. Procedente de outra morada, ditosa e superior à nossa terrestre, denominada como Reino dos Céus,
Jesus, homem, exemplo de amor e de abnegação, sem subterfúgios e com decisão, veio convidar as suas criaturas a segui-lo, pois que somente assim alcançariam a Deus pelo conhecimento e pelo sentimento, integrando-se assim no psiquismo superior que dele dimana. Com toda certeza, com toda justeza, portanto, considerando a ignorância humana e elucidando quanto à necessidade da plenitude, explicitou que há muitas moradas na casa do meu Pai. Em convite subreptício, ao mesmo tempo direto, para que todos nós nos empenhássemos para alcançá-las. Cabe a nós a nossa melhora. Cabe a nós a nossa reforma íntima. Cabe a nós a nossa mudança interior, para que realmente possamos alcançar mundos mais evoluídos. Principalmente esse momento em que a Terra vive, pois ela está passando de provas e expiações para a regeneração. Ao desencarnarmos, sabemos que temos mais ou menos no tempo nosso físico de 80 a 100 anos no mundo espiritual para voltarmos a reencarnar. Se nos melhorarmos, voltaremos a reencarnar na Terra regenerada. Se não, ainda temos a oportunidade de reencarnar novamente no mundo de prova e expiação. E assim, aprender a lição que não aprendemos hoje. Graças a Deus, graças a Jesus, e que Ele possa estar sempre dentro dos nossos corações. Beijos.